a advocacia consultiva, aquela que evita os processos, aquela que traz benefícios para qualquer que seja o nosso cliente, no sentido de que ele preveja a possibilidade de um processo e que com isso ele consiga evitar que esse processo aconteça. Por quê? Porque os riscos são enormes, né? Do outro lado nós temos um juiz que não tem um maior conhecimento, ou conhecimento tão completo quanto o empresário em relação à sua empresa. Pode ser que ele tenha uma decisão que traga malefícios inimagináveis para a empresa. Então é muito melhor que a empresa evite ser chamada à justiça do que ela venha para a justiça para poder brigar por seus direitos. Já já nós vamos falar sobre alguns casos que nós temos tido êxito, alguns casos que realmente traz uma paz para o cliente, mas tão somente ao fim do processo, ele passa pelo processo de uma maneira muito... ele tem ali, às vezes, uma nuance no sentido de estar triste, estar cabisbaixo, às vezes um pouco ansioso, sem saber exatamente o que fazer. Será que é o momento de expandir em relação à minha empresa? Mas eu tenho talvez um débito trabalhista, um débito da minha empresa muito grande. Será que no momento que eu expandir eu vou dar conta de pagar este débito ou terei que mandar embora todas essas pessoas que eu contratei agora nesse momento de expansão? Porque quando a gente contrata uma pessoa, quando a gente expande uma empresa, normalmente são muitas famílias mais, né, que pertencem àquela empresa, que pertencem ao dia a dia, né? O empresário ele tem uma responsabilidade muito grande, não só consigo e com sua empresa, ele tem uma responsabilidade com relação a todo o contexto, né, de sua empresa, e especialmente aqueles funcionários que levam o pão de cada dia para sua casa, né, para poder o seu munus, né, aquilo que a empresa precisa desenvolver ao longo do dia, e ao contratar uma pessoa, ela está adquirindo o quê? As horas de trabalho daquela pessoa. Então, ao se vender as suas horas de trabalho, né, o empregado, ao se vender as suas horas de trabalho, ele também traz benefício para a sua empresa, para a sua família. E sob esse prisma é que o empresário deve pensar, né? Se ele vai dar conta de tocar toda aquela responsabilidade que está ali nas suas costas. Então é por isso a necessidade que o empresário consiga antever os seus problemas, de em um momento que ele ainda haja a possibilidade dessa reversão, se acaso ele tiver algum problema. Nós já falamos muito aqui no meu canal sobre recuperação judicial, vamos abordar novamente, é um tema que eu adoro falar, né? Mas é muito melhor quando a gente consegue evitar que a empresa chegue até este momento de recuperação judicial, até o momento da autofalência, né? É muito melhor quando a gente chega um pouquinho antes, mas se a empresa precisar desse expediente, de um fôlego também, ela vai ter condição de fazê-lo. Mas ela só vai precisar de um fôlego se ela realmente estiver passando por maus bocados. E o que a gente quer com a advocacia consultiva é evitar todos esses problemas. Então, como é que você vai contratar um empregado como PJ, como prestador de serviços, talvez um autônomo, um freelancer? Como é que você vai realizar isso de uma maneira que você não tenha problemas futuros? Ou vou buscar aqui um profissional, vou aumentar o recebimento mensal desse profissional, mas depois ele consegue o reconhecimento de vínculo na justiça, aí você tem que pagar todas as verbas trabalhistas em relação àquele funcionário, e aí às vezes vem uma hora extra enorme, exorbitante, vamos falar de hora extra já já, vem aí todas as verbas trabalhistas, FGTS, INSS, aviso prévio, às vezes férias em dobro, tá certo? Porque esse funcionário nunca recebeu férias e nunca gozou férias. Então, é muito arriscado esse tipo de contratação e o empresário precisa ter muito cuidado quando isso acontecer, tá certo? Então, como eu disse aqui, a advocacia consultiva tem o condão de prevenir prejuízos, de perceber o que pode acontecer no futuro e trazer lucratividade para a empresa no sentido de dar credibilidade àqueles atos que estão sendo praticados, para que lá na frente a empresa não sofra nenhum processo judicial que possa ter uma condenação vultuosa e acarretar até mesmo o fechamento da empresa, como já aconteceu em alguns casos. Dessa forma, nós entendemos que existem 3 áreas muito críticas em relação às empresas, e a primeira delas, por óbvio, é a questão trabalhista, porque a empresa não consegue crescer se ela não tiver diversos outros colaboradores que possam efetivamente suprir as lacunas que às vezes o próprio empresário, o sócio, não consegue suprir. Como é que uma empresa vai crescer sem ter diversos funcionários? Não existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade de você realizar uma boa gestão se você não tiver um RH, se você não tiver um financeiro, se você não tiver um funcionário que faça as vendas, se você, ou um prestador de serviço, né? Porque nas vendas tem muitos prestadores de serviço aí sem vínculo empregatício, mas que recebem também uma boa compensação em relação às vendas que realiza, tá certo? Sem ter também uma área que cuide do seu estoque, que cuide do seu... Se você tiver uma empresa voltada ao serviço, ou se você tem todos os insumos necessários à prestação daquele serviço. Então, realmente, nós não podemos falar sobre crescimento
sem falar sobre contratação. E é por isso a importância do empresário conhecer um pouco mais sobre os seus deveres, seus direitos, especialmente os seus deveres em relação à carga, em relação aos procedimentos trabalhistas. Um outro ponto que é muito importante é a questão do direito contratual. Muitos empresários e muitas das pessoas se utilizam daqueles contratinhos de internet, se utilizam daqueles contratinhos feitos pelas inteligências artificiais que nós temos diversas aí hoje, mas se esquecendo que existem diversas cláusulas lá no nosso código que prevê alguns direitos e alguns deveres que, se você não inserir no contrato, lá na frente você pode ter uma dificuldade muito grande. É muito comum um cliente nos procurar buscando resolver um contrato, buscando anular uma cláusula contratual abusiva, buscando refazer um contrato social da própria empresa, tá certo? É muito importante pensar no seu contrato social, como é que você vai dividir as responsabilidades com os demais sócios, como é que você vai prever se acaso a empresa passe por uma dificuldade financeira, como é que ela vai sair dessa dificuldade financeira, qual é o papel de cada um dos sócios, tá certo? É muito importante o contrato social para uma empresa e se você não tiver uma assessoria jurídica, se você não tiver uma pessoa gabaritada para que consiga efetivamente identificar quais podem ser os problemas futuros, você pode ter uma dificuldade. Existem pessoas que se casam e estão juntas aí há 15, 20 anos, mas no momento do divórcio há uma ruptura muito substancial e simplesmente as partes passam a não mais se falar, às vezes ocorrem agressões, às vezes a discussão sobre os bens demora tanto tempo que os bens já não têm mais o mesmo valor, não supre as mesmas necessidades que poderia suprir no momento que houve a ruptura, por exemplo, deste casamento, né, que nós estamos falando aqui agora, e se as partes tivessem pensado em realizar um pacto antinupcial, tivessem pensado neste futuro em outros momentos, talvez não estivesse passando por essa dificuldade ao longo do casamento. Então, se até mesmo entre pessoas que dormiam juntas outrora, há uma discussão latente, imagine aquelas pessoas que se juntam tão somente para buscar um lugar no mercado, para buscar estabelecer uma empresa lucrativa, que gere empregos, que pague seus impostos, que faça com que a máquina do nosso país possa girar, né? Nós sabemos que o nosso empresariado hoje é o que carrega o país, o nosso agronegócio também é muito forte no nosso país. Então, se você não tiver condição de prever as dificuldades futuras através do seu contrato social, pode ser que lá na frente você tenha uma ruptura muito importante e, às vezes, aquele sócio que trabalhava, que veio para a sociedade demonstrando a sua importância em relação à sua prestação de serviço, por exemplo, e enquanto que um outro empresário veio para a sociedade tão somente para investir, possa haver um desequilíbrio. Desequilíbrio por quê? Porque não se estabeleceu uma cláusula contratual lá no começo. Depois a empresa cresce muito e aí um não consegue mais entender qual é a importância do outro. Ou às vezes a empresa decai e aí também não se encontra como é que este trabalho vai ser desenvolvido de uma maneira que a empresa possa subir novamente, crescer novamente. Então, muito importante, fica aí essa dica em relação ao contrato social e nós vamos realizar aqui uma live tão somente para tratar sobre esse assunto, tá certo?